minutinhos, que já louvaram bastante. A mensagem não vai ser uma mensagem grande, então eu vou botar um louvor rapidinho, tá, irmãos? Não é um louvor grande, não, é pequeno, não estou com a voz muito boa, estou com pouca voz, mas não, playback não. Eu não gosto de cantar em playback, eu não sei cantar em playback, eu quero cantar em inteiro. Mas tudo é para Deus, tudo é para a glória do Senhor nessa vez. Nós fazemos sempre do nosso jeito, mas tudo é para Jesus. Jesus nos chamou os queridos, nos chamou os cidadãos, nos chamou pescadores, para fazer pescadores de alma. Né? Hoje a gente se inscreve, hoje a gente estudar, é muito fácil, a gente tem tempo, nas coisas de Deus também, a gente tem que estar excluído, igual eu falei, qualquer coisa, porque quando vem, a gente tem que estar preparado, mas eu não tenho muita coisa para cantar, mas nós não somos cantores, nós somos adoradores. A palavra diz que Jesus procura Deus com filhos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram é espírito em verdade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Talvez o irmão até conhece o louvor, muito pequeno. Eu estava cantando aí na minha casa assistir, lá para a varanda, eu estava meio triste. Aí quando eu estou meio triste, eu vou lá para a varanda e começo a conversar com Deus. Eu comecei a conversar com o Senhor. Jesus. Quando vem, irmã, quando vem assim, como a gente diz, quando tudo está muito contra a gente, né? Quando tudo se opõe, quando tudo vem ao contrário daquilo que você pensa, quando você confia no ser humano e de repente você se decepciona, a gente está se decepcionando o tempo todo, dentro da nossa casa, com a família, na igreja, às vezes até com nossos próprios líderes, entendeu? Você sabe do que eu estou falando, ele é um líder, mas ele tem líderes acima dele, o nosso líder maior é Jesus Cristo, mas às vezes a gente fica muito sério, e aquilo sai lágrimas, aquilo sai tristeza, aí nós vamos lá e conversamos com o Senhor, ele vai lá e fala, filho, segue em frente. Você canta um louvor, você conversa com ele, ele vai lá e fala, filho, segue, não para não, eu estou com você, sou contigo, né? Não te deixo não, não te deixarei. Né? Tenta cantar o louvor, se eu conseguir, daí se eu não conseguir. Pode falar. A minha voz está um pouquinho ruim, já não tenho voz boa, mas amém, louvado seja o nome do Senhor. Então, se você conhece, se não quiser acompanhar, tudo parecia ter chegado ao fim. Eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruirão sonhos e planos que eu construí. Quantas vezes me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças para falar com Deus. Mas um dia ouvi sua voz me falando, não tem mais. Não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória.
falando, Deus vai trabalhando, vai quebrando a gente, Deus vai tirando a tristeza, a amargura, começa a falar no nosso coração, você olha para o céu, aí você vê tudo que é mal se desfazendo, aquilo está te entristecendo, você vê que aquilo não é de Deus, que aquilo é empecilho, aquilo é investido, você olha para o céu e você vai vendo, muito trabalho, glória a Deus, graças a Deus. Nós temos um Deus maravilhoso que nos conhece melhor que nós mesmos, né, irmãos? Glórias a Jesus. Irmãos, eu vou falar um pouquinho sobre a oração de Ana, mas eu vou ler aqui um outro texto aqui, tá bom? Vou falar um pouquinho de oração. Os irmãos estavam até cantando o primeiro louvor, aí estava falando sobre Jesus, né, como aí Jesus me fez lembrar, eles estão falando do pão, né, da água, do alimento. Aí Jesus me fez lembrar que Ele é o pão, que Ele é a nossa água, que Ele é o nosso alimento, que a oração é base para tudo isso, para nós receber o nosso alimento, o nosso pão, a nossa água. É tudo que nós precisamos, né? Até o ar que nós respiramos, é Deus que nos dá, né? Através da oração, através da busca, do nosso respirar, a nossa saúde física, mental, espiritual, tudo vem de Deus, tudo vem desse convívio, tudo vem de nós estarmos dobrando nossos joelhos, clamando, buscando Ele o tempo todo. Ele nos dá o pão da terra, nosso alimento também, né? Então, irmão, orou agora pela África, né? E quantas pessoas com sede, com fome, com tantas coisas, tantas necessidades, né? Esse dia a irmã mostrou eu vou levar para lá, irmão, para já entrar, né? Que é melhor, porque senão daqui a pouco eu não leio a palavra. Eu vou falando e eu não leio a palavra. E diz assim, Mateus, capítulo 6, versículo 6. Fala da oração, quando Deus nos ensina, ali os discípulos ali, o Senhor dando a instrução, né, de como nós devemos orar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que está em oculto, e o teu Pai, que te vê secretamente, te recompensará. E quando orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Irmãos, aqui Deus está nos instruindo, né? Aí depois vem aqui o ensinamento, a oração do Pai Nosso, né? Então Deus aqui Ele nos instrui a oração, né? Buscar primeiro o reino de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? Buscar primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Então a oração já começa, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado, glorificando a Deus, adorando a Deus, santificado seja o teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, assim na terra como no céu, com o nosso de cada dia nos dai hoje, agradecer pelo pão, perdoar as nossas ofensas, Deus perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? E para Deus não nos deixar cair em tentação, para livrar de todo mal, né? Então, o ensinamento, é uma instrução que Deus está nos dando de oração, né? Então, nós devemos, sempre, o tempo inteiro, a palavra de Deus diz que haveria um tempo de orar sem cessar. Eu nunca sei que fosse o nosso tempo. Minha sogra já faleceu, já tem uns 10 anos, mas ela falou para Andréia, eu nunca pensei que eu iria para ver tanta coisa. Eu falei, imagina se ela vivesse para ver o que nós estamos vendo hoje. Imagina se ela vivesse para ver essa Covid que veio sobre a face da terra. Então, irmãos, orar mesmo, né? Assim como Ana, ela fez aquele voto a Deus, mas Ana, ela orou ao Senhor, ela fez o voto ao Senhor, por causa da perseguição, né? Talvez Ana, ela se contentaria em ajudar a Penina, cuidando dos filhos, porque tinha muitos filhos na casa. Ana não tinha filhos, mas a outra mulher de Eucana, a Penina tinha muitos filhos. Talvez se a Penina fosse uma mulher boa, fosse uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, poderia ser irmãs, elas
companheiras, né? Mas havia um propósito de Deus que Samuel viesse ao mundo, né? Então, tudo é projeto. Só que elas poderiam ser unidas, não poderia? Se Penina tinha muitos filhos, os filhos de Penina poderiam ser filhos de Ana também, se elas viviam com o mesmo companheiro, naquela época de um homem casado com mais de uma mulher, né? Então, não poderia as duas viver bem? A Ana não poderia ter os filhos de Penina como se fosse o tempo dela, fosse dela? Quantas mães adotam filhos aí e às vezes tratam melhor que o próprio filho dela? Né? Às vezes até mais que o homem. Então, porque na verdade é a maldade mesmo do ser humano, né? Que nunca perturbava a Ana o tempo todo, né? E ela chorava. E naquele tempo também, a riqueza do ser humano não era muito assim, as riquezas assim, muito financeiras, não. Pelo que eu já vi da palavra de Deus, ter filhos, a pessoa ter uma família grande, era assim, era de muita valia. Era muito importante a mulher ter filhos, porque a mulher fértil, ela era discriminada pelas pessoas, né? Dar um filho ao esposo, porque ela era discriminada pelas pessoas, né? E hoje a gente pensa assim, a gente que olha e pensa, tê-los ou não tê-los? Quando a gente tem as mágoas no sangue, e quando não tem, a gente está chorando também, tá? Jesus, o que é isso, papai? Quando não tem, é difícil. Quando tem, só Deus. Aí eu acho que eu não contei essa experiência aqui da irmã lá da igreja, não, né? Da última vez que a irmã pegou lá, aí ela não tinha filhos, essa irmã. Aí ela pegou e falou assim, Senhor. Aí ela falou que ela não era evangélica, ela era convertida ainda. Então ela orava a Deus, do jeito dela, ela orava a Deus, pedia a Deus, Senhor, eu quero filho, Senhor, eu quero filho, Senhor, eu quero filho. O negócio dela é ter um filho, desespero. Agora ela estava desesperada, acho que ela estava com 3 anos de casada e não engravidava. Aí o que aconteceu? Aí ela ficava orando, de vez em quando estava na igreja evangélica, ela falava, Deus, não vai dar filho, não, Deus, não tem isso, eu estou pedindo, eu vou na igreja, tal, mas ela tinha muita dificuldade em casa, porque ela tinha muito desentendimento com o esposo, porque o esposo bebia e ela não entendia o esposo, ela não entendia, aí quando chegava em casa, aí eles se desentendiam, porque ele ia para a rua, tinha que orar para voltar e tal, aí era desentendimento. Aí eu disse, pensando lá, irmãos, ele está no mundo, está tocando, só Deus, irmãos, só o Pai da eternidade, Pai dos elevados. Aí então, irmãos, resumindo, Jesus, só para terminar, só dá para mim para essa nossa, só puder atender, porque meu rapaz, tá vendo, pastor, está desligado, não só ficar aqui um pouquinho, Maria, eu botei no mundo, você viu a comissão toda que eu falei? Oi, Jesus amado. Deus. Então, irmãos, resumindo, aí ela tinha muita vontade de ter, vontade de ter filho, só que ele ficar com ele para casa, né? Os esposos às vezes eram jovens, sem casados, eram para pegar, eles se entendiam e tal. Aí um dia ela era tímida, mas ela não tinha timidez. Um dia ela foi no culto, aí o pastor estava pregando, falando que Deus faz, que Deus que Deus é aquilo, que Deus faz, que Deus acontece, que Deus salva, Deus liberta, que Deus cura, Deus dá, que Deus abre a porta, que não falta nada. Aí o que aconteceu? Aí ela pegou e falou assim, pastor, você vem cá, aí ela falou, tá cheio de gente, eu tímida, mas naquele dia eu estava desesperada. Parei tudo, falei, pastor, vem cá, o senhor está falando que Deus faz, que Deus acontece, que Deus dá, mas eu peço a Deus todo dia um filho, Deus não me dá filho, pastor. Que é isso? Por que Deus não me dá filho, pastor? Se Deus faz tudo isso que o senhor está falando aí, por que Ele não me dá filho? Eu peço todo dia a Ele, eu choro todo dia Ele me dá filho. Aí o pastor olhou para ela, a revelação desceu na hora. Aí o pastor aí o pastor desceu para ela, ó, sabe onde que Deus não dá filho? O Senhor não te dá filhos, porque Deus falou que Ele não vai te dar filho de qualquer jeito. Ele não vai dar filho dentro de uma casa conturbada, dentro de uma casa dentro de um lugar conturbado, uma casa problemática. Então Deus, Ele não vai dar filho, Ele não vai colocar uma criança onde a pessoa não tem condições de criar essa criança e criar bem.
Deus, só que a gente pede a Deus e a gente pega e às vezes a gente não tem fé para receber aquela bênção. A gente está pedindo, a gente fala, é impossível de Deus fazer. Só que a gente não fala isso para Deus. Nós não falamos, Senhor, eu estou te pedindo, mas eu estou achando que o Senhor não vai fazer não. Eu não estou com fé que o Senhor vai fazer não. Aí a palavra de Deus diz que a fé é o dom de Deus. Então nós temos que fazer o quê? Pedir a Deus e falar com Ele. Senhor, eu não estou com muita fé não, minha fé está fraca. Mas, se tu quiseres, faz isso para mim, Senhor. Se tu quiseres, Senhor, ajuda a minha vida. Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Você não está vendo minhas lágrimas chorando? Estou pedindo, Senhor. É oração, né? É isso mesmo. A gente às vezes não sabe pedir. A palavra de Deus diz que a gente pede, às vezes não recebe porque não sabe pedir mal. É verdade? Também às vezes a gente não está pedindo aquilo que é a vontade de Deus. A gente está pedindo aquilo que é nosso. Você tem um projeto. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus não é nossa. Que o pensamento de Deus é o nosso. É muito além do nosso. A vontade dele, o pensamento dele vai muito além acima do nosso pensamento. E a vontade dele é de bem e não de mal, para nos dar o fruto que nós desejamos, a palavra de Deus. Então, irmãos, resumindo, a oração da irmã foi ouvida. Aí o que ela fez? Foi para casa, ela foi para a casa dela e mudou a estratégia. Ela falou, a partir de hoje, eu vou orar, mas agora eu sei como eu vou fazer. Aí ela pegava, quando o esposo chegava, ela já não falava mais nada, já não tinha briga, ela ficava caladinha, ia para o barco lá e ficava chorar, pensar com Deus o problema. Já não brigavam mais. Aí ele ficou achando estranho, toda vez era menos discussão, menos briga, menos tudo dentro de casa. Aí aquela aquele lá, preparando para Deus dar bênção até chegar. Aí, resumindo, a irmã engravidou. Nessa gravidez, ela se converteu. Ela aceitou Jesus. Hoje está lá, para a honra e glória de Deus, acerta Deus. E o Senhor disse, ai de ti, te deste filho. E ai de ti, se você não colocar o nome do seu servo, o nome aqui da Bíblia. Você vai escolher o nome da Bíblia, não importa, o esposo do evangélico. E ela falou para ele, Deus falou que ele dá o filho. Mas tem que ser para o nome conforme Deus quer. Acho que o nome do menino da, se não me engano, acho que é Samuel mesmo. Samuel, Mateus. É Mateus o nome do bebezinho. Ela está lá, Prisareta. Aí essa criança lá na igreja, quando eu estava reunida na igreja, era pequenininho. Aí eu olhava para a criança, eu não conhecia a mãe dele não conhecia a família. Eu olhava para aquela criança, ele ia para lá, e ele começou a ir para a igreja criança. A mãe ia para outra igreja, eu já não estava nem indo, depois que recebeu a bênção, né? Depois que ela se converteu. Aí a criancinha lá para a nossa igreja. Aí ele ia todo dia lá para casa da irmã. A irmã já faleceu na década de idade. Aí ele perguntava, chegava lá e falava assim, a senhora vai na igreja hoje? Perguntava, a senhora vai na igreja hoje? Aí ela falava assim, aí ela falava que ele ia 3, 4 vezes no dia, perguntava se ela ia na igreja. 2, 3 anos de idade, a gente tem essas coisas que eu só vou falar. Projeto de Deus. A mãe dele nem ensinou, ele levava, mas já nasceu com propósito, no projeto de Deus. A vontade do Senhor, né? Aí ele ia lá 3 vezes para a Andreia, 3 vezes por dia na minha casa. Eu não sabia isso aí não. Só que eu botava na nossa igreja lá, ela participando. Mas se gera, eu não estou testemunho dela, eu nem sabia desse testemunho dela. Mas eu já conheci essa criança. Essa igreja, uma vez eu reuni lá na minha igreja, quando eu reuni lá embaixo, na outra denominação, que eu muitos anos, essa criança ia. E eu olhava e falava, gente, eu estava perguntando, o que eu queria saber essa história? Se eu olhar para a casa da criança, a gente perdeu essa criança. Meu Deus, eu olhava assim, eu ia falar com a irmã. Aí quando eu levava ele, né? A irmã falava assim, você não sabe que ele vai 3, 4 vezes na casa para ficar só no culto. Ele não acredita de Deus, ele é peça no Senhor, né? Deus é perfeito, é maravilhoso naquilo que ele faz, né? E a irmã se converteu, e esses dias eu fiquei sabendo esse testemunho dela, né? Achei muito maravilhoso. Por quê? Porque ela orou segundo a vontade do Senhor, ela estava orando do jeito dela, né? Ela não estava orando do jeito de Deus, segundo a vontade de Deus. Pedindo mal, tá? Pedindo do jeito de Deus. Mas Deus tinha projeto, do jeito que tem, na hora dele, como ele quer. Então, para nós, às vezes é muito difícil a gente encaixar dentro do projeto de
a gente aguardar em Deus, as nossas orações serem respondidas. É muito difícil. Às vezes você fala, Senhor, mas eu já estou orando tantos anos, Senhor. Por que isso não acontece, Senhor? Né? A gente começa a reclamar com Deus, Senhor, mas eu já estou orando sobre isso há tantos anos. Por que isso não acontece? É porque não é a hora de Deus. Talvez não sei o que eu estou falando aqui, mas é difícil para mim também falar isso. Porque são muitos anos de oração, que você me conhece, sabe? São muitos anos de oração na presença de Deus, buscando o Senhor, para que Deus liberte, transforme eu sinto, eu sinto para casa de Deus todo. Porque eu sou criada na presença do Senhor. Então, uma mãe que viu os filhos na casa de Deus, o sonho dela é que eles permaneçam na casa do Senhor. Mas Deus sabe, talvez foi dar uma volta lá no mundo, para ver que não presta, para ver que não vale nada, para ver que o mundo é só destruição, para ver que o mundo é só desilusão, é tudo de ruim, infelizmente, né? Tudo de ruim, está contaminado esse mundo, o mundo está todo contaminado, cheio de contaminação, cheio de nada presta. O que é errado está certo e o que está certo está errado, né? O que está certo está errado, até os velhos, vai falar com gente velha ali, que em vez de ser exemplo dos jovens, tem gente velha que é pior que os jovens. Às vezes você vê filho ser de um jeito, às vezes é porque o pai é daquele jeito, o pai instrui, o pai direciona. Às vezes eu não sei, meu fulano seu esperado, às vezes a gente também tem que ser exemplo. Entendeu, irmãos? Eu, no caso, quando eu levava meus meninos para a igreja, eu levava eles de bebezinho. Só que, infelizmente, quando eu chegava na casa da minha família, aí, morava no quintal da minha sogra, quando chegava, já tinha festa, já tinha bebidas, já tinha muitas coisas. Aí os meninos acabavam se envolvendo. Todo final de ano eu passava vigília toda na igreja. Eu não passava vigília em churrascada, em festança que fazia. Quando eu chegava mais de meia-noite, quase 1h da manhã com os meninos em casa, as festas de churrascada, as mesas fartas já estavam acabando. Mas eu estava lá com meus filhos pedindo na casa de Deus. Ensinei, eu ensino o menino que deve andar, não se desviar dele. Eu fiz a minha parte, Senhor. Se eu errei alguma coisa, o Senhor me perdoa. Se eu errei por excesso de proteção ou por alguma coisa, eu acho que eu errei mais por excesso de proteção do que largar. Eu não deixei meus filhos largados, não, graças a Deus. Entendeu, irmãos? Mas então é isso, irmãos. Então a gente tem que clamar a Deus, pedir a Deus, orar a Deus, mas não desistir jamais. Se a gente desistir, a gente morre na praia, como se diz, né? Nada, morre na praia. Aí a gente é derrotado, né? O mal quer que a gente seja assim, se sinta assim. Nós olhamos, nós sentimos derrotados, incapacitados. Não, Deus não pode fazer nada por mim. A minha vida é desse jeito e acabou, né? E às vezes, irmão, Deus dá a bênção também, a pessoa não valoriza também não, tá? Eu estava conversando com a irmã, ela recebeu uma bênção, não vou nem falar, porque foi mesmo. Recebeu uma bênção boa, muito boa do Senhor, entendeu, irmãos? Muito boa, estava pedindo a Deus, precisava daquela bênção, aquele milagre. O profeta foi, entregou o milagre, falou que ia acontecer, não demorou 3 dias, o milagre aconteceu, porém, recebeu a bênção, mas não soube usufruir do que Deus deu. Aí o que aconteceu? Deus deu. O Senhor fez a parte dele, a promessa Deus cumpriu. O profeta entregou 3 dias depois, cumpriu. Porém, não soube usufruir. Tem pessoas que são assim, infelizmente. Aí o ego sobe um pouquinho, acha que está tudo muito bom. Aí talvez relaxa um pouco na oração, relaxa um pouco na busca, na consagração. Aí o que faz? Malmina. Aí às vezes não fica nem com aquilo que tem, aquilo que Deus deu, que recebeu, e perde até aquilo que tinha. É triste, mas é realidade. Entendeu, irmãos? Então a gente tem que orar, a gente tem que saber pedir a Deus, esperar em Deus, mas não se conformar também não. Nós não podemos nos conformar. Temos que bater na porta da graça. Aquela mulher queria aquela bênção lá, aquele juiz, era um homem que não temia Deus, era um homem santo que não temia Deus, mas ele falou, eu vou ouvir essa mulher, ela está na minha porta todo dia, e ela estava insistindo com aquele juiz, e ele julgou a causa dela, porque ela insistia. Nós temos que insistir, nós não podemos desistir. Orar sempre,
Por que, Senhor, que isso não está acontecendo? Orar, buscar de todo o nosso coração, rasgar. Eu já tenho de rasgar o coração para Deus, rasgar para o Senhor. E perguntar para Ele: Senhor, por que isso não está se cumprindo na minha vida? Por que a minha bênção está demorando tanto, Senhor? Por que não chega? É o que eu falo, talvez, às vezes Deus já tivesse dado a bênção, talvez que a gente espera. Outro dia minha irmã estava contando a experiência, olha só, como é que é o ser humano. O ser humano ele é muito egoísta, é terrível, terrível. O ser humano só Deus pode fazer o ser humano. É verdade, né? Só Deus pode. A minha irmã estava na casa de uma menina, e ela não é de igreja não, mas ela estava com uma necessidade, ela pegou e foi na igreja. Aí eu admirei, falei, fulano na igreja, fulano não vai à igreja, falei, eu fiquei até assim, eu falei, meu Deus, fulano não vai à igreja. Aí, mas foi. Aí, quando ela estava conversando muito bem com a minha irmã, foi bom, gostei. Falei, que bom que ela gostou da igreja. Mas assim que ela contou, gostou, foi muito bom e tal, o esposo dela chegou, falou que tinha recebido uma bênção. Quando ele chegou, falou que recebeu uma bênção, foi naquela igreja, né? Tá bom. Então, mais ou menos, não sei o quê. E ficou todo feliz com a bênção que o marido trouxe, que ela estava precisando, e aí já falou que o culto já não foi muito bom. Eu fui, mas acho que não vou voltar lá mais não. Olha, irmãos, como é que é o ser humano? Egoísta. Não são todos, irmãos, não é todos, mas a maioria, quando recebe aquilo que aguarda de Deus, às vezes, irmãos, não valorizam. Igual o irmão estava falando lá na África, as crianças com fome, com sede, com frio. Quanta tristeza, esse dia eu vi na televisão lá, uma criança, acho que era uma médica, não sei, uma enfermeira, uma criança no colo, e aquela mulher se penteada, bem bonita, bem vestida, sabe, ela se mandou toda, isso aqui no colo, entendeu? Meu coração. Aí aquela mãe já tinha perdido o esposo, estava com aquela criança lá naquele hospital, esperando quase sua morte da criança. Que tristeza, irmãos, olha. E às vezes, irmãos, a gente não tem muito, mas às vezes a gente não sabe valorizar. Então, em tudo nós devemos dar glória a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Tudo que entra na nossa casa dá glória, glorifica, agradece. Entendeu? Deus faz coração grato, coração contrito, coração rasgado, coração voltado para Ele. Porque quando nós começamos a fazer isso, aí Deus começa a agir na nossa vida. Quando nós começamos a ser gratos a Deus, Ele começa a agir. Senhor, de tudo não é mera coincidência, não. Às vezes você quer uma coisa e outra coisa, o obstáculo vem, tá? Nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A gente perguntar nos mínimos detalhes, irmãos. A verdade é essa. É verdade, irmãos. Eu digo na história que eu tenho uma experiência simples, mas é perturbadora também. É tudo para perturbar, igual a Ana perturbar a Penina. Penina perturbava a Ana. Uma vez eu fui para baixo, aí naquela época, eu tinha cabelo abençoado, na Marcela, mas tudo foi Deus que fez. Aí eu ia para a escola, eu estava estagiando nessa época, estava lá na escola, estava andando na escola, aí as meninas lá da limpeza falavam assim comigo, falavam assim comigo, aí eu chegava na escola, chegava lá, não, assim não, tem uma que fala, não deu nada. Aí uma das meninas da limpeza falou assim, você anda arrumadinha, você não faz cabelo não, né? Aí eu fui explicar para a irmã, falei, não, irmã, você está vendo como é que é o ser humano? Eu estou o tempo todo reparando, eu estou preocupado com a aparência, coisa que Deus não está preocupado. Às vezes o bonitão, a bonitona, às vezes é carne pura, às vezes é destruição pura, e o simples humilde é a lâmpada, é a luz do mundo. Cristo mora, é um rei, é uma rainha, é um rei. Mora no casebre, mas é um rei, uma rainha, porque é usado por Deus, ele mora o Espírito Santo, ele mora a luz, entendeu? Essa gente é simples, é humilde, mas aí, irmãos, por isso que eu estou falando, porque a gente fica tentado nas duas coisas, irmão, é verdade. Aí a irmã, você falou comigo assim, sobre o cabelo, falando que o cabelo quebrou bastante, mas o cabelo quebrado, não podia fazer nada, podia fazer aquilo, não podia fazer nada no cabelo. Aí me lembro perfeitamente. Aí ela falou assim, tia, você anda até arrumadinha, né? Só não faz cabelo, né? Só não podia
passar tinta no meu cabelo, não podia nem passar nem o escova, não podia nada, porque tá tão quebrado, mais eu botasse coisa quente, mais eu botasse aqui, mais ele ia quebrar. Aí eu tinha que só lavar ele e passar um creminho assim mesmo. Aí quando eu cheguei no ponto de ônibus, né, aí a tentação é maior, e quando eu cheguei no ponto de ônibus, aí eu com o cabelão, assim, todo pra cima, dessa altura. Aí, abre aquele pó que vai, joga quadra na minha cara. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Jesus? Aí falou o cabelo dela, eu não sei porquê, meu cabelo cresce tanto que não sei do celular, nem faço nada, ele só fica crescendo. Eu sei, oh Jesus, é diabo, é tentação mesmo. Eu falei, mas amém, glória a Deus, não, porque eu não tenho inveja de nada de ninguém, não. Entendeu? Tudo que Deus sabe, a gente cuida, Deus sabe a condição, a gente vai, passa um creminho, se puder, passa uma chapinha, se não puder, a gente prende e vai embora, entendeu, irmãos? Mas é tentação, irmãos. É por isso que eu estou falando os mínimos detalhes, estou contando a experiência só para ver como que a gente é perturbado, os mínimos detalhes. A gente pensar que não, as coisas bem, às vezes vão fazer tristeza, as mínimas coisas, entendeu, irmãos? Mas Ana, ela perseverou. E Ana recebeu a bênção dela. Por quê? Porque ela era uma mulher que perseverou. Ela é uma mulher que o pedido dela foi tudo projetado, tudo na direção de Deus. Ela ia para o templo orar, ela ia pedir a Deus lá dentro do templo, ela não ia em qualquer lugar. Ela ia dentro do templo, aquela menina foi pedir a bênção dela aonde? Ela foi pensar aonde? Ela recebeu a resposta dela aonde? Essa senhora lá que eu estou contando, a experiência dela, onde que ela recebeu? Foi lá na casa dela? Pode receber em casa também. Mas onde que ela ouviu na boca do profeta que precisava ser consertado? Aonde que ela recebeu? Né? Que o altar precisava estar de pé, precisava acertar o altar para Deus abençoar. Né? Na casa de Deus. Então, irmãos, nós não temos a casa de Deus em vão. Às vezes um ponto simples desse, uma palavra simples dessa, quantas coisas Deus não está operando em prol de nós nas nossas vidas? Quanto que Deus não está operando? Às vezes a pessoa pensa que Deus só opera quando cai gente, quando deita gente, quando não sei o que lá, né? Não, irmãos. Deus opera no secreto e no escondido. Deus opera, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, é do jeito que nós queremos. Porque Ele é Deus, então Ele faz do jeito que Ele quer. Ele usa o simples, Ele usa o humilde, Ele usa ele abate também. O exaltado vai ser abatido. Não adianta não, a gente querer exaltar, que a gente peça cada dia, Senhor, que diminua eu, que cresça o Senhor. Porque é triste, porque nós não somos nada, irmãos, nada neste mundo, lá de nós pensar que nós somos alguma coisa. Né? O Senhor Paulo diz que nós somos mais terríveis das criaturas, piores criaturas, as mais amaldiçoadas criaturas, se nós quisermos ter alguma coisa. Porque tudo é Deus, nós não somos nada, não temos nada para dar, não temos nada. Os discípulos disseram, não temos ouro, não temos prata, mas em nome de Deus te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. Então nós não temos nada para dar, mas nós temos que ter um pão vivo, nós temos que ter água viva do céu, a palavra de Deus em nosso coração. Nós temos que pedir a Deus para nós ter mãos abençoadoras, boca abençoadora, mente de Cristo, mente sã, mente sarada, mente de Cristo. Nós temos que pedir a Deus para lutar o tempo inteiro contra aquelas coisas que vêm mal, contra aquilo que sobrevém sobre nós, contra as maldades, potestades, dados inflamados do inferno, vem tirar nossa paz, vem tirar nossa força, vem tirar nossa alegria, nossa esperança de que Deus pode solucionar nossos problemas. Eu não sei, talvez nós morremos e Deus vai resolver os problemas, Ele nos leva, nos prepara, né, para a eternidade, se Ele quiser resolver, mas se Ele quiser resolver, que Ele nos dê força para nós suportar. Se Ele quiser resolver hoje ou amanhã, que Ele nos dê força, quando Ele quer, Ele resolve na hora. Tem oração que é respondida na hora. Entendeu, irmãos? Eu vou contar mais uma experiência, me lembro uma vez, oração respondida na hora, né? Me lembro uma vez, uma pessoa, ela estava se lamentando. Aquela pessoa estava chorando muito, aquela pessoa estava chorando. Eu falei, Senhor, eu nunca vi essa pessoa chorando assim. Eu falei, eu nunca vi essa pessoa chorar assim, Senhor, por causa desse problema. Eu falei, Senhor, eu falei assim, fulano. Eu
foi experiência quando eu converti. Aí eu falei, fulano, você ora comigo? E me doeu. Eu falei, nossa, fulano, eu chorando assim, que homem é difícil chorar, né? É chorar, mas você vai chorar escondido. Mas dessa vez chorando, eu vendo, eu falei assim, fulano, você ora comigo sobre esse assunto? Você quer orar junto comigo? Vamos orar nós dois? Você está tão em situação difícil, vamos orar. Oramos, irmão. A pessoa está precisando da bênção para outro dia. Nós oramos aquele dia, dobramos o joelho, não tinha nem condição daquela bênção respondida naquele dia, porque a gente tinha procurado em vários lugares, com várias pessoas, e ele falou, já procurei em vários lugares, com várias pessoas, não tive resposta. Não vou ter resposta por esse tempo, eu preciso de imediato, não vou ter resposta. No outro dia a pessoa ligou para mim e falou, Andréia, nós oramos e eu já resolvi tudo, eu já consegui tudo, graças a Deus. Eu consegui resolver a continha que precisava, fui lá, paguei o que eu estava devendo, a pessoa estava me perguntando, mas eu consegui pagar e deu tudo certo. Falei, oh, glória a Deus. Esquece, tá bom? Aí você chama para oração, aí eu não, dia de orar não. Gente, mas você não ora pedir, Deus não fez? Mas aí esquece. Aí depois você vai chamar para orar, ai não, você não quer não. Mas esquece o que Deus faz. Então, irmãos, Deus faz como Ele quer e na hora que Ele quer. Não é do jeito que nós queremos, é no dia e na hora que Ele quer. Mas Ele pode adiantar nossas bênçãos? Ele pode adiantar. Pode. Aquilo que nós estamos aguardando, pode sim. Porque às vezes nós oramos, e a palavra de Deus diz que nós oramos, a nossa bênção já está liberada. Só que tem as potestades que impedem das bênçãos vir. Então, se nós clamarmos e rogarmos a Deus, e suplicar e pedir a Ele em nome de Jesus, que Ele vire nosso socorro do céu para nós, Ele vire, irmãos. Ele vire, porque Ele tem o prazer de ouvir os filhos. Mas eu disse, como se nós que estamos mal sabendo da boa coisa, quanto mais Deus. Se nós, do nossos filhos, pedir um pão, nós vamos dar uma serpente, quanto mais o nosso Deus que está no céu. Então Ele ouve quando você está com o coração desesperado, quando você está desesperançada, quando o mundo diz que não há mais esperança, não chora mais não, cala-te, né? Quando diz com aquela mulher, né? A mulher que não adianta mais chorar, o filho de Jairo, está morto, o filho já morreu, não incomoda mais o mestre não, seu filho está lá, já morreu, ó. Não adianta falar mais não, mas tudo era para a honra e glória do Senhor. Ele insistiu, porque Ele sabia que só quem podia resolver era Deus. Então, quem pode resolver a nossa situação é Deus. Quem pode resolver a situação desse mundo é o Senhor. Eu não posso fazer nada pelos irmãos. Eu não posso fazer nada, a irmã Nilda não pode, o pastor não pode. Nós podemos suplicar, nós botar nosso joelho no chão e orar e clamar e ajudarmos uns aos outros. E nós devemos, irmão, fazer isso com mais frequência, tá? Antigamente eu vim para a igreja, tinha mais amor, entendeu? Porque às vezes a gente viu o irmão passando por uma situação, a gente fala assim, não, vamos reunir aqui em oração, vamos pagar o preço do fulano, deixa eu ver ele morrer não. Deus não gosta não, Deus não gosta de deixar eu ver ele para trás não, porque Ele não deixa não. Cláudio diz que Ele deixa as 99 segura no abismo e vai atrás do cara que está caindo lá no buraco. Porque foi Ele que pagou o preço, foi Ele que deu o preço de sangue de cruz. Não foi nós que pagamos o preço daquela alma, não, foi Jesus. Então Deus ama toda a alma vivente que está na terra, Deus ama. Deus quer libertar, quer sanar, quer sarar, quer curar, mas às vezes depende de nós. Né? A palavra de Deus diz que as férias grandes, os efeitos são poucos. A cada dia está sobrevindo cada vez mais as coisas sobre nós, está sobrevindo cada vez mais a falta de força, a falta de coragem, a falta de ânimo, o desânimo nos abate, o desânimo vem sobre nós. Nós não falamos para não falar de Deus com as pessoas, essa pessoa está sedenta, está precisando de uma palavra. E nós estamos o quê? Nós estamos acolhidos, estamos calados, acovardamos. Às vezes nós nos acovardamos, a pessoa está precisando ouvir ele falar de Deus, nós estamos acovardando. E às vezes a pessoa só está
para pessoas falar do amor de Jesus. Você acha que não adianta falar? Entendeu? Mas é assim, irmãos. A nossa vida é desse jeito, não adianta. Todos precisamos de Deus. A minha irmã está trabalhando aí. Eu estou terminando, irmãos. A minha irmã está trabalhando e ela está falando comigo. Ela está cantando louvor. Ela sempre trabalha cantando louvores, né? Aí ela está trabalhando, está dando lá numa instituição aí no banco. Aí ela volta para lá cantando o louvorzinho dela. Aí está cantando, está lá. E daqui a pouco chega uma pessoa, canta junto com ela. E as pessoas canta e tal, e ela tá ali. Aí esses dias, olha só como é que a pessoa é. Ela tá cantando, ela não tá cantando alto, ela tava lá dentro cantando baixinho. Botei o fone e tô cantando junto com o louvor. Aí o gerente gritou com ela, menos um pouco. Olha só o opressor, olha só. Então, essa balate querendo parar. Aí ela foi, se calou. Ela falou, amém, desculpa, não sabia que eu estava te incomodando, mas ele está entrando em depressão. Aí depois ela falou, sabendo que ele está entrando em depressão, entendeu, irmão? Está precisando mais um mal lá em cima, ficando, entendeu? Não quer ouvir, não quer que ouça, não quer que liberta, não quer que saia, não quer que cura, não quer que saia da corrente. Então ela quer calar. Aí eu falei para ela, cala por um tempo. Fica calado por um tempo, deixa eu sentir falta. Vai sentir falta, vai sentir falta, tá bom? Vai sentir falta, na hora vai sentir falta. Nossa, vai ter oportunidade de falar de Jesus nessa aula, eu tenho fé. Ora, apenas ore. Lembra dessas coisas que acontecem? Você está tendo na nossa casa. Você está cantando logo lá, você não amou mais baixo. Por que você não canta mais baixo? Ah, você está ouvindo o segundo baixo, porque lá baixo, por que tem que ouvir? Deixa eu louvar a Deus, deixa eu ouvir a palavra de Deus, deixa eu cantar, deixa eu glorificar a Deus. Então, irmãos, é isso que nós devemos fazer, irmãos. Sempre estar em oração, né, em todo o tempo, buscando a Deus. Né? A palavra de Deus, às vezes, ela parece assim, até ser repetitiva, mas não é não. Ela sempre é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Né? Uns podem comer o alimento mais sólido, outros mais pastoso. Né? Um dia Deus traz um feijãozinho com arroz para nós, outro dia Deus traz um feijão tropeiro, outro dia Deus traz uma lasanha, mas Deus vai abençoando em nome de Jesus, né? Mas a palavra de Deus sempre é bem-vinda, ela sempre tem algo para nós, ela sempre nos alimenta, ela não volta vazia. A palavra diz não volta vazia, porque ela não é nossa, ela é do próprio Senhor Jesus. Então, por mais que seja sempre, ela sempre vai, algo vai acontecer. Sempre algo está acontecendo, no reino terreno espiritual, muita coisa está acontecendo. Nós damos glórias a Deus, porque mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com a nossa pouca fé, mesmo com a nossa incapacidade, mesmo nós achamos frágil, fraca, capacitada, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Muitos gostariam de estar no conselho, muitos estão lá no hospitalar, nos centros hospitalares, muitos estão sem força para caminhar, com a irmã sonho aí, as irmãs tudo caindo também na rua, a igreja seguindo, e as irmãs não conseguindo caminhar, né? Mas nós estamos aqui para honra e glória do Senhor. E nós não vamos parar, nós vamos pedir a Deus, Senhor, tenha compaixão, Jesus, filho de Davi. Mas é igual aquele servo, tenha misericórdia de mim. Não me deixe, Senhor Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus estava do lado deles, eles estavam cegos. Nós estávamos vendo Jesus pedindo, o Senhor não sabe o que está acontecendo? Nosso mestre, nós perdemos nosso mestre. E Jesus ali do lado dele, as portas estavam fechadas. Porque eles estavam chegando Jesus, eles estavam em desespero. Mas quando Jesus entrou na casa dele, eles pediram, entra, fica conosco, já se faz tarde, é perigoso por aí. E quando ele entrou no partido, nós reconheceram que era Jesus. Que nós possamos reconhecer Jesus a cada instante da nossa vida, na vida da nossa família, naquilo que Ele pode por nós. Senhor, eu não posso não. Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu sou o grão de areia que eu oceano. Senhor, eu sou o pó dos pós. Senhor, talvez eu seja o pior criatura, eu seja o pior das criaturas, mas fica comigo, Senhor. E me enriquece, Senhor, teu Espírito está comigo. Mas nos enriquece, não nos acrescenta dores, né? Triste coisa é ficar sem Deus, irmãos. É triste, triste, triste. A pior coisa é o homem andar em trevas, o homem que anda sem Deus. É a pior coisa, porque o alimento, às vezes você vai lá, pede uma pessoa te dá, está com fome, pede uma pessoa e te dá, né? Pede um negocinho, pede uma água, te dá para beber. E Deus?
E como ficar sem Deus? Como ficar o mundo sem Deus? Está uma escuridão, está uma tristeza que está no mundo sem Deus. Então, irmãos, que cada vez a gente possa buscar, valorizar, buscar Deus, tirar nosso tempo, orar em todo o tempo, não desistir das nossas bênçãos, não desistir do nosso irmão, de ajudar, de socorrer o nosso irmão, se necessário for, necessário ir e orar, e buscar, e interceder a Deus, e o tempo inteiro, irmãos, porque é igual aquele dia a minha falou, que ela estava orando lá na madrugada da igreja lá, né? Aí o Senhor mostrou a ela, na madrugada. Ela foi no período lá que eu fiz madrugada da igreja dela, ela foi, ela falou que Deus mostrou a ela vários pontos de luz, ela via a nação, aí ela viu vários pontos de luz em vários lugares, ou seja, naquele horário, várias pessoas estavam orando, Deus mostrou a ela, não era só a igreja dela que estava orando, mas ela viu vários pontos de luz, esses pontos de luz é que mantém o mundo, que mantém a terra, tá? Que mantém a oração da igreja. Por isso que nós temos que despertar no coração. Às vezes o desânimo vem, o cansaço vem, é uma fraqueza, é falta de força, a gente quer orar, a gente não consegue, e a gente às vezes, mas a gente vai ali, Senhor, eu não estou aguentando não, Senhor, eu estou muito fraco hoje, Senhor, não pode, o Senhor pode comigo. Me ajuda, Senhor, em nome das lágrimas, às vezes a lágrima são de sangue, as lágrimas do Senhor, a gente fala, Senhor, se tivesse lágrima de sangue, a gente choraria. Jesus chorou lágrima de sangue, quando ele subiu, né, que já era o fim, né, e ele desceu, os discípulos estavam dormindo. Os discípulos dele disseram, não podeis velar comigo tão pouco tempo, né? Então Jesus queria que eles estivessem em oração junto com ele. Jesus subiu ao monte quando esses discípulos estavam dormindo, né? Então nós não podemos, Senhor, não me deixe atrás, Senhor, não me deixe dormir, Senhor, não me deixe puxar em dois pensamentos. Eu preciso estar contigo, eu preciso, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é Cristo. Para os dias buscar em primeiro reino, as outras coisas serão acrescentadas. Está difícil para todo mundo, né? A vida não está fácil para ninguém, está fácil para quem vive o mundo de qualquer jeito, quem vive o mundo com comida, bebida, casamento, até que meu filho. Aí está fácil. Viaja, come, bebe, faz farra, o dinheiro sobe, quando sobe, olha o servo de Deus, porque tudo é um milagre, tá? Para o servo de Deus vai ter um milagre. Dia passa por nós, cada dia chegou o mal, para Deus nos diz. Então, o servo de Deus nós temos um milagre. E graças a Deus, por esse milagre de Cristo, que Ele tem acrescentado na nossa vida, é que nós estamos vivendo. Eu agradeço os irmãos a oportunidade, tá? Em nome de Jesus. Tá? É uma mensagem simples, mas é de todo o coração, tá, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que essa igreja possa ser sempre abençoada, né? Que a gente sempre possa ter força para buscar o Senhor, sempre possamos estar unidos, sempre orando pelo outro, sem cessar, o tempo que ele pediu pelos irmãos, sabendo que o irmão está sofrendo, a irmã lá, a irmã Isabel, o problema dela lá, talvez a situação dela está um pouco pior que a nossa, a minha está difícil, mas você pode olhar para dela está um pouco mais difícil, e temos irmãos aí que estão sofrendo, né? Para mim, o pecado que a minha morte, mas para não glória do Senhor Deus deu a vida. Eu também estou com uma tia, com meu esposo lá, com um acidente, e ela está assim, vai e vem, mas pelo jeito Deus vai operar um milagre, né? Vai ficar bom, em nome de Jesus. A família toda evangélica, nós estamos crendo, orando para Deus levantar ela daquele leito e ter misericórdia da esposa do pastor, entendeu? Então eu creio, se os irmãos lembraram dela Helena, que mais óleo, mais move o coração de Deus. Mais oração, mais move o coração de Deus. Como uma experiência de oração, mais uma só. É a última, irmãos. Uma irmã da Budinha contou que ela adoeceu, mas ela ficou para a morte. Não sei se ela gostava da igreja nessa época, da nossa época, mas eu vi na igreja lá embaixo. Ela contou essa experiência. Ela adoeceu e era para a morte. E ela foi parar na Utinha. Ficou na Utinha, ela ficou muito tempo. Aí ela falou que ela ficava entre o céu e a terra. Ela estava deitada numa cama e os braços viraram para baixo e ela ficava entre o céu e a terra. E ela viu o céu, já estava em festa. E o Senhor falou, se alguém te tocar, você vai descer. Mas se ninguém não te tocar, você vai subir. É a sua hora. Aí ela falou o quê? As orações. Aí ela via as orações. Ela estava em coma, mas ela via. No mundo espiritual, ela se via entre o céu e a terra. Aí ela falou que pulava velho, pulava mulher, pulava jovem, pulava criança, pulava morto. E ela veio pulando as orações. Aí ela viu, depois de muitos dias, uma criança com
pelo